Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um episódio do podcast Na Escola da Vida. E o tema de hoje é O Corpo Fala. Vamos aproveitar que estamos aí na onda do carnaval e já falamos sobre o corpo como este lugar que pode nos dar muito prazer para continuar refletindo sobre o nosso corpo. Você já parou para pensar nisso? Vem comigo e vamos trocar uma ideia. Eu sou a Carla Mello e gostaria de pedir que, se este conteúdo faz sentido para você, você pode se inscrever, curtir, compartilhar e comentar para que a gente crie uma comunidade. Existem inúmeras bibliografias, autores que falam sobre a relação do corpo. E se nós olharmos de uma forma bem resumida, o corpo ele tem aí muitas nuances, não é verdade? Se nós olharmos para o corpo como este lugar de fala, o corpo como algo que nos compõe, nós temos muitos aprendizados para conseguir aí compreender como é a nossa relação com o nosso corpo e o que este corpo fala. Primeiro, se formos olhar de uma forma antropológica, histórica, sociológica, nós precisamos compreender que somos uma sociedade ocidental, então há aí muitos discursos que se compõem a partir disso. Somos fruto de colonização, então também há discursos que colocam aí os corpos em lugares diferentes, porque corpos de homens brancos heterossexuais era considerado o padrão da colonização. Se a gente voltar lá na Grécia Antiga, o corpo como esse lugar. Gente, as esculturas gregas, né? A perfeição, a busca estética, o corpo militar. E aí a gente pode pegar o Michel Foucault, que estudou muito essas questões dos dispositivos de poder da vida, biopoder. E aí os corpos disciplinados, os corpos represados, reprimidos. E aí também é importante a gente observar que há diferença. Cada corpo vai ter aí a sua fala, a sua expressão. Hoje em dia nós sabemos pelos dados estatísticos que corpos negros estão encarcerados. Corpos negros são vítimas de violência, seja do Estado, seja violência cotidiana, civil. Aqui no Brasil, esses índices são absurdos. Corpos de homens negros nas periferias do Brasil muitas vezes não chegam aos 30 anos. Corpos negros aqui no Brasil, e dependendo do ambiente que frequentam, são vigiados. Inclusive, existem muitas notícias que falam sobre as pessoas sendo vigiadas em shopping centers, em lojas, ou mesmo confundidas como se fossem funcionários, porque são pessoas negras. Se você não acredita nisso, dá um Google e pesquisa, porque sim, nós somos um país ainda estruturalmente racista, e isso vem da colonização. E o que isso tem a ver com o corpo? Porque dentro desta lógica, alguns corpos valem mais, outros corpos não valem nada. Para justificar toda a escravização dos povos africanos no Brasil e no mundo, tinha que se considerar esse corpo negro como um objeto. E aí, por isso, ainda hoje vivemos as consequências disso. Agora, quando a gente olha para esse corpo da mulher, a mulher também era considerada um ser inferior comparando com este homem branco, hétero, europeu. E ainda hoje, muitas vezes a gente reproduz essa lógica estruturalmente machista e patriarcal, onde a menina precisa se comportar de tal forma.
O corpo feminino é tratado de uma forma tal que fecha as pernas, não faz isso, isso não é coisa de menina, isso não é coisa que você deva fazer. Há um controle sobre os nossos corpos, estamos falando aqui no nível coletivo, histórico, social, comprovado. E é tão naturalizado que a gente reproduz, como eu acabei de dizer. Muitas vezes a gente acaba reproduzindo essa lógica sem parar para pensar. Mas o convite aqui deste podcast é justamente que a gente reflita qual é a nossa relação individual e coletiva com este tema, no caso, o corpo. O corpo que a gente habita, ele tem aí uma relação muito importante. Sem ele não estaríamos aqui materializados, não é verdade? Então, um corpo, sim, ele é algo muito importante na história da nossa vida. E para além dessas questões básicas e bem resumidas que eu comentei anteriormente sobre a historicidade dos corpos, nós precisamos também entender que o corpo, ele é considerado um tabu. Quando a gente vê a lógica ocidental, a lógica cartesiana, onde a separação entre mente e corpo se consolidou com a frase famosíssima penso, logo existo, e voltando de novo nas justificativas da colonização, os povos indígenas e negros que eram colocados como esses corpos animalizados, selvagens, corpos não benquistos, não bem vistos, eles tinham aí um componente da emoção, da volúpia. Ainda hoje se fala, por exemplo, que o povo latino é muito caliente, e aí aqui a gente já está entrando naquela relação das emoções e como o corpo também expressa essas emoções. E aí o corpo como tabu para expressar, por exemplo, a sexualidade. Hoje em dia a nossa sociedade não consegue compreender, infelizmente, a diferença, a diversidade de corpos que existem, das pessoas transexuais, das pessoas com deficiências. Por quê? Porque há todo um aparato histórico que coloca dentro de uma normalidade o que é a norma. O corpo daquela pessoa deve ser X, o corpo daquela outra pessoa deve ser Y. O corpo também é uma forma de identidade, mas lembrando que nós somos identidades múltiplas e esse corpo como tabu, ele não nos coloca na correlação de autoconexão com o nosso corpo. E é isso que eu gostaria de convidar vocês a refletirem hoje. Porque o corpo como forma de falar, de expressar essa nossa autoconexão, ele pode ser um grande guia para nossa forma de descobertas e autoconhecimento. Eu não sei se já te aconteceu de você ter que ir ao médico porque tem aí alguma doença física e o médico começa a fazer algumas perguntas e você não consegue identificar quando isso começou, aonde que doía, como é, por que é, porque nós estamos de fato totalmente desconectados do nosso corpo. Um exemplo pessoal que quando eu descobri lá em 2014 que eu tinha intolerância à lactose, eu sentia um desconforto abdominal e aí eu já não conseguia entender do que se tratava. Eu ficava pensando mil coisas na minha cabeça antes de fazer o exame de fato. E quando eu fiz o exame, que consegui identificar que tinha aí um índice de intolerância à lactose, o que eu fiz? Eu continuei comendo queijo, ingerindo produtos com lactose, o que acabou prejudicando por muito tempo o meu intestino. E aí, pensando novamente na lógica cartesiana, o corpo foi colocado dentro dessa ideia de uma máquina biológica, onde a própria medicina ocidental, tem um probleminha aqui, é aqui no intestino, então vamos resolver aqui especificamente nesta parte. Ela não é uma medicina que integra todas as partes, porque na verdade está tudo muito interligado, como eu venho falando para vocês, e isso já é comprovado. Se muitas vezes aparece um problema no intestino, tem a ver com o quê? No meu caso aqui do exemplo que eu trouxe, com a alimentação. E essa alimentação, por sua vez, reflete emoções
desejos, necessidades minhas que naquele momento eu queria atender, deixando em segundo plano outras necessidades. Percebe? São coisas bastante complexas, né? Eu espero que você esteja aí refletindo um pouquinho sobre a sua relação com o seu corpo. Quando a gente pensa o corpo como esse lugar de fala da emoção, das emoções, a gente conecta com os sentidos. Nós temos aí os 5 sentidos. É óbvio que pessoas com deficiência, muitas vezes, elas vão, pelo fato de não ter aquele sentido X desenvolvido, elas aguçam muito mais outros sentidos. Então isso acaba não tendo nenhuma, não vai prejudicar, são formas diferentes de compreender. Mas o fato é, nós temos aí uma conexão desse nosso mundo mental, a mente, com o nosso corpo. Então quando você está se sentindo estressado, quando você está com raiva, quando você está alegre, quando você está apaixonado, apaixonada, você sente isso no teu corpo. É um convite para que a gente olhe para o corpo. O corpo faz parte. A gente não pode negligenciar, porque hoje nós temos uma cultura nessa contemporaneidade que é uma cultura do corpo, mas ela é uma cultura um tanto quanto capenga, diremos, né? Porque ela foca muito numa estética, de um padrão estético X, que tem que ser o corpo assim ou assado, mas não tem uma conexão real com o corpo, com a aceitação do corpo como ele é. Cada corpo é um corpo. Se eu tenho uma altura X, um corpo X, o meu corpo vai corresponder àquela altura. Eu não vou ser a pessoa que vai ter uma cinturinha fina e um peito grande, por exemplo. Porque o meu corpo não é assim. E tá tudo bem. Nós temos uma onda muito grande de pessoas que entram nessa... Até seria uma forma de vício, né? Desse cuidado com o corpo de tal forma. Não estou dizendo que é totalmente negativo, a gente precisa sim cuidar do nosso corpo. Mas é deturpado. E aí é que moram algumas armadilhas, digamos assim. Porque a gente não se conecta de verdade com a nossa identidade, aceitando o nosso corpo como ele é. Vocês sabem que o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo? E o que isso diz sobre a nossa relação com o corpo, não é verdade? Muitas vezes esse processo, ele não é simples. Eu não estou aqui falando que é algo, por exemplo, que deva ser colocado no nível de ridículo, de errado, de forma alguma. Se você já conhece meu trabalho, você sabe que eu não coloco as coisas nesse viés, mas sim num viés de autorreflexão. Só você vai saber dizer o que tá bom e o que não tá bom na tua relação com o teu corpo. Mas a questão principal é: preciso cuidar e acolher o meu corpo. O meu corpo fala comigo. Quando eu tô sentindo alguma coisa, um cansaço extremo, o corpo precisa descansar. Toda noite o meu corpo precisa dormir para repor toda aquela energia. Porque se eu tenho uma noite mal dormida, com certeza isso vai refletir no meu humor, no meu bem ou mal-estar, no caso, nas minhas próprias emoções. Então sim, o corpo é aí um templo que nos mantém, que nos tem. Nós não somos só o corpo, mas nós também somos o corpo, percebe? Isso é muito importante. E aí eu quero te deixar uma dica para você fazer esse processo de reconexão com o corpo, se você não faz. De repente, mesmo quando você está tomando banho, que é uma coisa tão simples, tão automática, né? De você perceber aí quando você está lavando o seu cabelo, seu rosto, de você sentir a tua pele, de você sentir a tua respiração, fazendo respirações profundas, inspirando, segurando e expirando. Respiração consciente nos conecta com o nosso corpo. Meditação também nos conecta com o nosso corpo, mas se você não tem o hábito de meditar, você vai perceber o quanto é difícil, porque começa a coçar aqui, começa a coçar ali, e você tem que ficar se mexendo, por quê? Porque a mente, ela influencia no nosso corpo, tá o tempo todo interligada. Então,
realmente existem formas de a gente acolher e ouvir o nosso corpo. Eu não sei quais formas você utiliza para isso, adoraria saber se você quiser comentar aqui. Eu deixei esse exemplo de você tomar um banho consciente, de você fazer uma respiração consciente, mas há muitas outras formas. De repente, se você vai para academia, você fazer ali o teu exercício, prestando atenção em como seus músculos se movimentam, qual é a questão da consciência corporal. Confesso que eu tenho bastante dificuldade nesse sentido, sempre buscando ali tentar compreender como o meu corpo está agindo e reagindo àqueles estímulos específicos. E a questão é justamente essa, trazer para a consciência, porque muitas vezes nós estamos num ambiente, a gente sente, e aí aqui já vai entrar uma questão energética, e o corpo ele sente antes de a gente prestar atenção nas questões mentais. Por quê? Porque os nossos sentidos estão aí ligados com o corpo, seja um cheiro, seja ouvir algo que talvez a gente não consegue compreender, ou ver algo. Então são muitas coisas que estão correlacionadas aí com o nosso corpo. E o convite é você se acolher, se abraçar, se dar carinho, porque esse corpo, ele é o teu templo, no sentido de você é um ser único. Tudo bem que às vezes você pode não aceitar, eu sou muito baixinho, eu queria ser assim, eu queria ser assado, mas de você compreender que tudo tem um sentido e muitas vezes esse sentido nos escapa porque a gente está olhando muito para fora, um padrão X de como deve ser o corpo daquela pessoa. Eu gostaria de ser aquela pessoa, não é? Mas aí já é um assunto mais aprofundado. E se de repente isso te inspirou, você pode até escrever aí um pouco sobre a tua relação com o corpo, que é um ótimo exercício também de autoconhecimento. E se você é do carnaval, aproveita aí essa semana de carnaval para jogar o teu corpo na rua, para dançar, como eu já falei na semana passada, para sentir esse corpo e deixar ele se expressar, sempre com consciência. Te encontro no próximo episódio. Gratidão!